Oi, gente, aqui é a psicóloga Eduarda Naidel. Eu sou especialista em gerontologia e especialista em terapia cognitiva comportamental. Inclusive, fui da primeira turma dessa especialização lá na PUC Rio. Fiz mestrado e doutorado em psicologia clínica e neurociências. Atuo com idosos, com seus familiares, com casais de idosos. Faço avaliação e reabilitação neuropsicológica, mas também atendo psicoterapia na abordagem TCC. Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês e acho que vai ser muito proveitoso para todos nós essa troca. Oi, meu nome é Verônica Araújo, eu sou psicóloga, sou doutoranda em Psicologia Clínica e Neurociências pela PUC-Rio, também sou mestre em Psicologia Clínica e Neurociências pela mesma universidade. Sou especialista em geriatria e gerontologia e neurociências aplicadas à reabilitação e neuropsicologia. E vim aqui conversar um pouquinho sobre Alzheimer precoce. Encaminhada para um atendimento médico, que ela faça todos os exames que são necessários. Às vezes a família tem uma dificuldade ou uma resistência, mas ele vai ficar irritado porque tem que ir para ressonância ou para tomografia, é um exame chato, mas tem que fazer. Neuropsicologia vai fazer uma avaliação neuropsicológica, para que vai fazer isso? Parece teste de criança, e às vezes a gente ouve isso, eu já ouvi isso muitas vezes, mas isso daqui é coisa de criança. E eu brinco, não, meu filho não faz isso, não é coisa de criança não, pode ficar tranquilo que é coisa de adulto. Então é muito importante que essa queixa ela seja ouvida, né? A gente trazendo para a realidade. No caso, ela foi buscar e o médico a todo momento acolheu a queixa dela, levou a queixa dela em consideração, investigou. Vocês percebam que no começo ele faz um exame de rastreio muito rápido, ele vê como é que está a capacidade de nomeação dela, ele vê como é que está a capacidade de memória, ela já tem uma falha de memória logo de cara, e a coisa vai crescendo. Então, parte desse sucesso dela ter conseguido um diagnóstico rápido vem do fato da queixa dela ter sido ouvida, de alguém ter dado atenção para a queixa dela e investigado para que aquilo fosse adiante. Ainda que os tratamentos não sejam lá muito eficazes, principalmente nessa variante mais precoce. Quando a gente, como a Duda falou, quando a gente trabalha com idoso, normalmente os tratamentos eles conseguem prolongar bastante a qualidade cognitiva do sujeito, não só os tratamentos medicamentosos, como os não medicamentosos, que no caso ela nem fez, né? Ela só fez o medicamentoso. Outro ponto importante. Não, e essa questão, aí a gente já entra um pouco pensando, né, num papel ali de alguém dando um suporte psicológico mesmo, né? A partir do momento que ela se sentiu acolhida, porque de alguma maneira, por mais que fosse, entre aspas, um sintoma bobo, né, uma coisa boba, uma coisa pequena, talvez aos olhos de outra pessoa, para ela atrapalhou algo que era muito importante, que era o trabalho dela, né? E se a gente for parar para pensar, o que é o trabalho pra gente? Define a gente, né? Quando a gente vai, sei lá, a gente conhece alguém novo, a gente fala sobre alguma coisa, a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente coloca a nossa identidade naquilo que a gente faz, né? Naquilo que a gente gasta muito tempo da nossa vida, né? Então, a partir desse momento em que ela percebe que o problema dela vai interferir no trabalho, em quem ela é, no que ela faz, isso sim precisa ser acolhido, isso sim precisa ser ressignificado para ela, né? Então, ela foi ali acolhida pelo médico, a família num primeiro momento não... tem, obviamente, aquela negação, aquele não, mas vai ficar tudo bem, não, mas não é uma coisa muito grande, tá no início ainda, enfim. Mas para ela seria importante que ela pudesse conversar para ela entender, até para a gente ver também como que ela leva, né, todo o processo que ela vai percebendo, né, através daquelas atividades que ela escreve no quadro, apaga, ou então
no celular dela, ela mesma vai tentando ter ali um termômetro do quanto que ela ainda é capaz, do quanto que ela ainda é funcional, né? E aí a gente vê que ela se coloca um limite. A partir do momento em que eu não conseguir fazer uma coisa que para mim é muito importante, lembrar da minha família, lembrar o nome da minha filha, lembrar onde eu moro, né, o que eu faço, a partir dali a vida não faz mais sentido, a partir dali eu não tenho mais minha identidade, ou então eu vou ter enfim, a minha vida não vale mais a pena, né? Então, um psicólogo ali tentando ressignificar o que ela estava sentindo, tentando trabalhar, né, o que ela poderia fazer para entender que é um processo que ela, durante, né, a evolução da doença, ela passaria por aquelas situações e até mesmo conseguir falar com a família dela, né, porque dificilmente ali ela conseguiu ter uma conversa aberta com a família, né, então... É só com a filha mais nova. Que é muito interessante isso também, porque era a filha com quem ela tinha mais conflito, né? Com quem a gente nunca imaginaria que teria um vínculo tão forte. Também é interessante que foi a filha que escolheu não saber se teria ou não o gene. E aí a gente vê aquela filha que escolheu saber, que foi mais prática, digamos assim, né? Não, eu quero saber, eu preciso saber, principalmente também porque eu quero engravidar. A partir do momento que ela tem o diagnóstico, ela tem o resultado positivo, o relacionamento com a mãe representa o futuro dela, né? Então ali ela também se vê, ela fala, meu Deus, eu preciso me afastar, eu não posso ficar tão perto, porque quanto mais perto eu estou, mais perto eu me vejo como eu estarei à frente, né? Então ali também seria muito interessante um trabalho psicológico com a família. A gente trabalha muito isso, né, quando a gente vai trabalhar com idoso, né? Tá, eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó tem Alzheimer. E agora? O que a gente faz? O que essa doença significa? Né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu falo ou não falo? Eu desminto ou não desminto? Eu digo, enfim, que já fez ou não? Né? Então, a família também precisa ter um apoio, um suporte, porque é uma doença que vai envolver todo mundo, né? Que vai trazer ali muitas questões que não foram trabalhadas, né? Mas também que precisam ser resolvidas de alguma maneira, né? Então, um trabalho ali com a família também deveria ter sido assim, a gente pode, né, pontuar, porque ajudaria muito ela também lidar melhor com a doença, não sentir que talvez esteja atrapalhando, não sentir que as pessoas não sabem como lidar com ela, né? E ela teria uma facilidade maior de colocar os seus sentimentos, de colocar exatamente o que ela sente, porque a gente fala muito da ciência, né? Das evidências. Tem uma questão cognitiva, vai ter uma degeneração, mas e o que a pessoa está sentindo? É difícil às vezes a gente falar sobre isso, porque de fato cada pessoa vai sentir uma coisa diferente, né? A gente precisa perguntar para elas o que elas estão sentindo, porque para uma pessoa ela pode estar sentindo como, não, agora é o momento de eu me reconectar com a minha família, agora é o momento de eu fazer as coisas que eu quero, enquanto que para outra não, está sendo um momento péssimo, eu não consigo viver o momento de hoje. Eu não consigo conversar com a minha família, eu quero me afastar, eu quero ir para uma instituição de longa permanência, não, eu quero ficar com a minha família. Então, são questões que a gente precisa trabalhar com a pessoa, né, que está vivendo aquele momento. E quanto mais precoce, mais noção a pessoa tem do que ela vai perder, né? Porque é a grande questão. Nessa doença, ela vai perder muita coisa e ela sabe que está perdendo, né? É muito complicado a gente lidar com essas questões simplesmente na base da ciência do que, não, daqui a 6 meses você vai estar assim, daqui a 7 meses você vai sentir assado, então tome esse remédio e é o que a gente pode fazer. Não, tem muito mais coisas que a gente pode fazer, né? Até porque o emocional... Desculpa, você teve
duas coisas. Uma, quando vocês começaram a falar, Verônica, até você, que eu fiquei pensando, né, que você falou da importância da escuta, do sintoma para o diagnóstico, né? E o diagnóstico diferencial para Alzheimer, principalmente para Alzheimer precoce, é muito difícil, né? Assim, outro dia eu peguei um caso de depressão grave de uma senhora no consultório e o diagnóstico diferencial no início a gente levantou uma hipótese de talvez algum tipo de demência se iniciando, chegou a fazer exames e no exame deu algum comprometimento de lobo frontal, não compatível com Alzheimer, e quando ela conseguiu ser adequadamente medicada para a depressão junto com a terapia, ela modificou completamente. Então, assim, mesmo com o exame de diagnóstico, a própria psiquiatra e neurologista levantaram a hipótese de algum, não sabia nem o que era daquela região lesionada, que explicava uma série de sintomas de confusão mental, esquecimento, mudanças de personalidade. E quando a gente começou mesmo a tratar, né, apesar de ter levantado uma hipótese de algum tipo de demência ou até algum tipo de processo de doença autoimune, no final das contas era depressão, né? Então, eu já vi alguns casos em que, não só idoso, mas às vezes até no exame precoce mais novo, a gente vai tender às vezes a atribuir a depressão, né? Sem nem investigar, e aí sempre a importância talvez dessa investigação mais profunda, da gente estar aberto para várias hipóteses diagnósticas e lembrar de excluir as doenças, né, físicas, digamos assim, né, que podem ser um diagnóstico diferencial. Né, isso tem que enviar, né, tentar encaminhar para um clínico algum tipo de avaliação para a gente ter certeza até do tipo de trabalho que a gente vai poder apresentar ali, né. E um outro ponto que vocês estavam falando que eu lembrei, que talvez vocês possam elucidar mais especificamente, mas eu sei que no Brasil a gente tem uma associação de familiares e portadores de Alzheimer, né, que é uma instituição que promove reuniões mensais, e eu já vi uma que, inclusive, prepara os cuidadores, né, que outra questão importante que a gente tem no Alzheimer é quem cuida, né, e o estresse do cuidador, o burnout do cuidador. Se alguém da família, a gente sabe que esses níveis de estresse são infinitamente mais altos, mas mesmo um cuidador que venha de fora, ainda assim, né, demanda, né, o Alzheimer tem particularidades que demandam muito psicologicamente de quem está junto, né, porque pergunta várias vezes, porque esquece, porque às vezes insiste, porque é teimoso, às vezes esconde coisas, acusa, né, de ter roubado. Então, assim, uma série de situações novas que se apresentam ali junto com a perda, com o luto, né. Então, assim, é uma complexidade, né, quando a gente pensa em demência, especificamente Alzheimer, e quando a gente vai falar de um Alzheimer precoce, que eu acho que realmente ninguém está preparado, né, para imaginar, né, cedo ter esse tipo de diagnóstico. Então, não sei se vocês sabem o nome da associação, mas acho que era legal informar que existe, né, que se alguém tiver um problema na família, eu acho que vale a pena sempre tocar. A gente sabe que intervenções de grupo, né, você está com outras pessoas passando pelo mesmo problema, ajuda, né, no suporte que precisa. Né? Inclusive o trabalho da Verônica no doutorado... Inclusive, o trabalho da Verônica no doutorado é muito com o cuidador, né? Então, acho que você podia até falar um pouquinho, né? Que é muito bacana. Exatamente. O meu trabalho no doutorado é justamente investigar esses cuidadores de pacientes com demência. Qualquer demência, eu não especifico para o Alzheimer, mas o Alzheimer é a demência mais prevalente, né? A doença que gera demência mais prevalente. Lembrando que demência em si não é uma doença, demência é uma fase, é uma síndrome. Então, é justamente investigar se a síndrome da sobrecarga gera declínio cognitivo, porque a gente já tem questões muito bem estabelecidas na literatura de depressão, ansiedade, isolamento social, gerados por causa da sobrecarga do cuidador. E a minha investigação é se essa sobrecarga também causa declínio cognitivo. Na verdade, a gente já tem alguns números que são um pouco assustadores. Os cuidadores de pessoas com demência já têm uma probabilidade 50% maior de desenvolver demência. Então, alguma coisa já muito ruim acontece ali em algum nível, né? O que eu quero saber é se esse declínio cognitivo também se apresenta de maneira precoce ou não, para a gente poder cuidar também de quem cuida, né? É interessante que no filme ela é muito bem acolhida nesse sentido. Depois que está o diagnóstico que o marido aceita, ele cuida dela com muito carinho, ele faz tudo, ele tem uma paciência sem fim, ela se suja e ele limpa, ele veste ela com muito carinho, ele repete a mesma coisa 500 vezes, quantas vezes ela perguntar, é o número de vezes que ele repete.
ele só não consegue abrir mão do trabalho dele, e aí eu acho que nem seria o caso de culpar ele, porque aí a filha vai e fica junto. Tem também uma outra questão importante, que é a inversão de papéis. Essa filha começa a cuidar da mãe, como se ela fosse a mãe da mãe. Essa inversão de papéis também é muito difícil de ser vivenciada pelos filhos. E quando tem um relacionamento que de alguma forma é amoroso, porque elas tinham uma certa diferença em relação à carreira e tudo mais, mas não chegavam a se odiar. Mas muitas vezes a gente vê casos de famílias que não têm afeto nenhum. E de repente essa filha, esse filho se veem obrigados a cuidar daquele pai, daquela mãe que nunca desenvolveram afeto. E ter essa paciência, ter esse carinho, esse cuidado com a medicação, essa coisa de estar olhando, de estar aceitando as mudanças, de estar respeitando. Isso é muito difícil. Na realidade, isso é muito difícil de ser vivenciado com clareza. Eu conto nos dedos casos de pessoas que eu atendi que a família acolhia bem assim. É muito comum a família... se está sendo atendida por neuropsicólogo, então eu não preciso dar tanta atenção assim. Se tem cuidador, eu não preciso dar tanta atenção assim. É muito comum a família não conseguir lidar com essas mudanças da maneira tranquila como a família dela lida no filme. O filho dela estudando medicina, fica emocionado, tá junto e tudo mais. Um outro ponto importante, só para eu não esquecer de falar, que passou, né? E a gente não quer esquecer de nada. É a questão do se preparar para o futuro. Porque a gente está falando de uma doença que em determinado momento você não vai mais ser capaz de fazer as suas escolhas. Então você tem que fazer as suas escolhas enquanto você está consciente. E quando eu falo fazer suas escolhas, é decidir sobre o final da sua vida. Ela marcou lá o suicídio e não conseguiu fazer. Mas assim, você já pensou, a gente no nosso dia a dia pensa, eu quero ser ressuscitada? Eu quero, se isso me acontecer, eu prefiro ir para uma instituição de longa permanência? Eu tenho bens para deixar. Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou deixar para minha família brigar no final? Como é que vai ser? Então, são coisas que, na verdade, a pessoa, quando tem esse diagnóstico, em algum momento, quem atende tem que chegar nesse ponto. Vamos conversar sobre o fim, enquanto hoje você é capaz de decidir sobre o seu fim. E eu acho que nós, enquanto pessoas, sujeitos, de uma maneira geral, temos que ter isso decidido de alguma forma. É engraçado que é um assunto muito comum na minha família, meu marido não quer nem ouvir falar, mas eu quero ser cremada, eu quero isso, então eu não quero saber disso, minhas senhas do banco estão ali, se acontecer alguma coisa. O que eu acho que o Alzheimer faz, esse diagnóstico faz, é colocar explícito de que a gente não tem o controle. A gente tende a viver como se a gente tivesse o controle, mas na realidade a gente não tem. No caso dela foi um diagnóstico de Alzheimer, mas ela podia ter sido atropelada, ela podia ter sofrido um traumatismo craniano e de uma hora para outra não ser capaz mais de gerenciar a própria vida. Então eu acho que é importante que a gente em algum momento toque nesse assunto. É um assunto muito delicado, para muitas pessoas é um assunto muito difícil, mas é um assunto, por exemplo, que ela não teve a oportunidade de tocar. Então ela foi sendo cuidada, ela foi sendo amparada da maneira que a família achava que era o mais carinhoso possível, o mais acolhedor possível. Eles evitaram a mudança, o marido queria levá-la para a mudança, ele achou que ia fazer bem. E ainda bem que eles não mudaram, porque normalmente quando você faz a mudança de um paciente com Alzheimer, ele agrava muito rapidamente. Então, montar uma estrutura para manter aquela pessoa no ambiente que é familiar é muito mais vantajoso para aquele paciente. Mas muitas vezes a família não tem condições, então é o filho que leva para morar com ele, porque ele não consegue dar conta de manter duas casas, de cuidar ou de pagar um cuidador. Então é esse filho que às vezes tem a oportunidade de trabalhar de casa ou larga o emprego para cuidar da mãe ou do pai. Então são coisas importantes. Falei um monte de coisa, né? Mas são coisas importantes. Eu queria deixar, de repente, ver se alguém tem alguma pergunta ou comentário para a gente interagir também, né? Intercalando um pouco, né? Faltam uns 20 minutos aí para o nosso encontro acabar. Acho que já daria para a gente abrir uma troca e vocês irem complementando no meio da troca. A não ser que vocês queiram falar alguma coisa antes que a gente abrir, que seja muito importante, que vocês prefiram falar. Eu queria falar rapidinho, que vocês falaram de cuidador e tudo mais. Minha mãe seguia
e eu passei a seguir também esse Instagram aqui, o Bom do Alzheimer. A filha conta como é o dia a dia da mãe e como ela leva as coisas, assim, é muito legal. É leve e às vezes é até divertido. Tem um YouTube muito legal que é Chiquinha, alguma coisa Chiquinha. Eu sou inscrita no canal. Ela grava vídeos, a mãe dela é a Chiquinha e ela cuida da mãe. É muito engraçado porque o bisneto, no caso da idosa, ajuda a cuidar também. Os vídeos são muito legais e às vezes ela fala, olha, hoje é um dia muito difícil, a minha mãe está muito agressiva, está muito alterada. A gente tem uma mudança de comportamento que torna tudo ainda mais difícil, né? Às vezes uma pessoa foi super doce a vida toda e de repente essa pessoa está chutando, está arranhando, está batendo, está mordendo. E como é que lida com isso? Você às vezes fica com medo de medicar demais e deixar aquela pessoa dopada, mas ao mesmo tempo medicar de menos. Essa pessoa tem uma qualidade de vida muito comprometida. São linhas muito tênues e decisões muito difíceis de serem tomadas pelos cuidadores. Eu acho até que é essa senhora, não? Ah, não me lembro da carinha dela não, mas eu acho que é sim. Eu acho que é ela. Alguma coisa Chiquinha. Eu acho que é isso mesmo. E ela fala realmente várias coisas do dia a dia, da mudança de humor, essas coisas assim. Vou botar o arroba aqui embaixo, caso vocês queiram olhar. O bacana da gente ver as pessoas falando mais e mostrando mais o dia a dia é que, assim, um assunto que era sempre muito pesado acaba encontrando uma maneira da gente olhar com bons olhos, olhar que nem sempre é ruim, que nem sempre é difícil, e ao mesmo tempo de que todo mundo que está passando por essa situação vai ter seus momentos, né? Que, não é só aqui em casa que é ruim, não é só eu que tenho raiva, não é só eu que quero desistir. Mas eu li ali naquele grupo que aconteceu uma coisa pior até hoje à noite e ela, conseguiu, passou, sobreviveu, lidou de alguma maneira com aquilo. Eu tô com uma dúvida, não sei como lidar, o remédio não tá legal, será que isso acontece também com outros pacientes? Joga a pergunta, né, para outras pessoas, para os familiares falarem, ou então vai lá, comenta, né, no Instagram, no grupo do Facebook, isso aproxima, e é muito importante a gente ter esse contato, porque para a gente saber que a gente não está sozinho, de que a gente sim pode se irritar, a gente pode, às vezes, perder a cabeça, mas que, o que eu vou fazer agora, né, como é que eu posso lidar com isso? Travou pra todo mundo. Pra todo mundo, pra mim também. Travou aqui também, Foi? Esse é o da Eduardo, daqui a pouco eu volto. Todo mundo. Travou um pouco pra mim também aqui. Voltou. Eduardo se travou. Voltou agora. Metade do que você falou a gente não entendeu, Duda. Ok. Então, fazer um resumão do que eu falei. A importância da gente ter a conexão dela melhor. Peraí. Foi. Voltei. Foi, agora acho que estabilizou. Não, travou aí. Ai, meu Deus. Agora acho que ficou. Tá. Bom, a internet aqui aparentemente estava ok, mas... Agora foi. Tá. Resumão do que eu falei, né? A importância desses grupos, né, de apoio é exatamente isso, dar apoio, dar suporte, mostrar que a gente não tá sozinho, de que a gente, por mais que às vezes a gente pense que, não sou forte o suficiente, eu não vou dar conta, esse idoso, ou enfim, né, esse paciente tá demais, isso não é normal. Ter essa troca facilita até, de novo, voltando à questão dos cuidadores, né, todo mundo está passando por isso, né? Todo mundo está com alguma dificuldade diferente. E às vezes eu posso ajudar uma pessoa que está passando pelo que eu passei há 2 semanas atrás e eu lidei desse jeito, né? Então, é muito bacana a gente conseguir olhar para esses grupos, esses Instagrams, enfim, dessa maneira, mostrando que tem um lado ali, tem uma maneira que a gente pode lidar, que a gente pode superar, enfim, tudo que está passando e que vai passar de alguma maneira,
né? De algum jeito a gente vai ter que lidar com aquilo. Então, qual vai ser a melhor forma? Como é que a gente pode passar por aquela situação da melhor maneira para mim e para o paciente, né? Verônica, tem uma pergunta aqui no chat, que acho que é para você de uma fala tua, que é: eu gostaria de saber mais a respeito desses cuidadores que têm 50% de chance de adquirir a demência, o porquê desse dado tão alto? Tem vários motivos. Na verdade, eu não tenho como te dar uma única resposta. A gente tem várias possíveis causas para o desenvolvimento de uma síndrome demencial. Então, a gente tem a depressão, como a Maria Amélia já falou, a depressão não tratada, ela causa uma coisa chamada pseudodemência. E se a pseudodemência não for tratada junto com a depressão, isso vai desenvolver uma demência de fato. A gente tem os níveis altíssimos de estresse que os cuidadores são submetidos, e isso gera também declínio cognitivo. E o nível alto de estresse, biologicamente, ele pode gerar um processo inflamatório também, e que, num dado momento, pode acarretar alterações. Então, e tem também a questão genética. O Alzheimer precoce, ele está diretamente relacionado à genética, mas mesmo o Alzheimer de início normal, ele pode ter um fundo genético também. A gente ainda não sabe qual é o gatilho que acontece, por que algumas pessoas desenvolvem, outras não. Algumas pessoas que têm o gene não desenvolvem, outras que não têm o gene desenvolvem. A gente ainda não sabe qual é o gatilho exatamente. A gente sabe que acontece e que esses são fatores que podem facilitar que essa pessoa desenvolva quadros de demência no futuro. Mais dúvidas do que certezas, né? Mais dúvidas do que certeza. E é muito difícil, porque no filme é interessante, porque ele olha a tomografia dela, cheio de placa amiloide, assim, ele fala, isso deve ter acontecido há muito mais tempo. O que a gente sabe hoje é que as alterações químicas do cérebro, elas começam a acontecer entre 10 e 15 anos antes da pessoa apresentar os primeiros sinais clínicos. Então, isso torna ainda mais difícil. A gente precisaria de um estudo populacional, de longo, para conseguir acompanhar com exames muito caros, assim, muito grandes, para conseguir descobrir o que é que causa, porque toda hora aparece uma hipótese diferente. Tem uma hipótese de uma questão autoimune, tem uma hipótese de não sei o que lá que desenvolve. Toda hora pipoca alguma ideia que é promissora, mas a gente ainda não conseguiu chegar no porquê, se é que existe um único porquê, porque quando a gente tem vários, torna tudo ainda mais difícil, né? Uma coisa explica parte dos casos, mas não todos. Então, a gente ainda está caminhando nisso. E a corrida hoje é muito mais para tratamento. Hoje eu recebi uma notícia que estão desenvolvendo uma vacina, já está liberado para testes em humanos. Então, é muito mais voltado para segurar o quadro, para impedir que a coisa avance, mas não tem ainda alguma coisa para impedir que comece em si, porque a gente ainda não sabe por que umas pessoas começam a produzir mais amiloide que outras do nada. A gente ainda não tem essa resposta. É engraçado quando a gente fala sobre prevenção, é muito básico. Hábitos saudáveis, né, de alimentação, uma alta escolaridade, atividades, né, estimulantes, cognitivamente estimulantes, que seriam basicamente protetivas, mas ainda assim não significam que aquela pessoa não desenvolveria de alguma maneira. No filme mesmo, ela é uma mulher que tem sim uma alimentação bacana, corre todos os dias, é professora, tem uma alta escolaridade e ainda assim desenvolve, né? Então, assim, a carga genética foi mais importante. Sim, foi mais importante do que os hábitos saudáveis que ela, né, que ela tinha. Então, assim, eu falo bastante quando eu vou dar aula, vou dar alguma palestra, eu brinco, né, falando que a gente tinha que divulgar mais a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, que tinha que ser tipo exames de sangue. Todo ano a gente lá fazendo, investigando como é que tá o nosso cérebro, porque a gente sempre faz outros exames, né, com uma frequência maior. Obviamente que esse tipo de avaliação é mais caro, é longo, é de difícil acesso, não é uma coisa assim oferecida amplamente, né? Na PUC mesmo a gente tem uma lista enorme lá no SPA, que a gente oferece esse tipo de serviço, mas de fato, talvez aquelas pessoas que
tenha uma condição maior, não todos os anos, mas de 5 em 5, de 10 em 10 anos, fazer uma avaliação para realmente acompanhar, até também para ajudar a gente quando aquela pessoa chegar idosa no nosso consultório, a gente ter, né, um material fazer, né, um estudo pré, né, para a gente ter um comparativo, para a gente saber se aquela pessoa de fato sempre teve um desenvolvimento, né, assim, não significa que ela evoluiu de alguma maneira, mas que de fato ela sempre foi daquele jeito, então o esquecimento é normal, ou se ela tinha alguma condição prévia ou não. Então, assim, quem pode, né, buscar realmente fazer uma avaliação, buscar se estimular cognitivamente, não simplesmente fazendo palavras cruzadas. É bacana, mas diversas atividades cognitivas, né? Fazer atividades novas, diferentes, buscar filmes diferentes, aprender línguas novas, enfim, coisas desafiadoras. Desafiadoras, exatamente, coisas desafiadoras, porque isso vai fazer com que a gente crie novas sinapses, que a gente estimule realmente a nossa mente. E ainda assim também não é garantia, né? É uma maneira que a gente pode tentar, quem sabe, talvez, se prevenir, mas também não está garantido, né? Então... O que essas atividades fazem é criar uma gordurinha para queimar. Reserva cognitiva, então, se a doença vier em algum, que a gente chama de reserva cognitiva. Então, se a doença vier, você tem mais tempo se mantendo saudável, conseguindo sozinha criar soluções, criar estratégias para driblar o declínio cognitivo. Por isso que ele fala no filme que ela tem um declínio muito rápido, porque ela já tinha esgotado a reserva dela. Ela esgotou todas as estratégias mentais dela, ainda que sem se dar conta, para lidar com as dificuldades que ela apresentava. O rabo da gata aqui. Para lidar com as dificuldades que ela, de vez em quando, ela aparece. Faz parte. Para lidar com as dificuldades que ela apresentava. E aí, de repente, aquela gordurinha queimou toda, e aí é quando a pessoa tem um declínio muito mais acentuado. Então é assustador. Nossa, mas tão estudada, tão inteligente, estava o tempo todo trabalhando a mente, sim. Mas chegou uma hora que a gordurinha queimou, e aí ela apresenta o declínio muito mais rápido. Isso não significa que não funcionou. Sobre sono. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha no chat, porque a gente está chegando mais no final e vocês conseguem dar uma rodada de resposta. Eu tenho uma dúvida rápida, que é uma resposta bem rápida que vocês podem me dar, que eu não me lembro mais exatamente do que se fala isso, que é qual é a idade que é considerada Alzheimer precoce? Até 64 anos a gente considera precoce. Depois disso é o Alzheimer normal. E aí tem essas de sono, tem várias perguntas que vocês tem alterações de sono. No Alzheimer, nas demências de uma maneira geral, é muito comum a gente ter uma coisa chamada síndrome do pôr do sol. É quando a pessoa meio que troca a noite pelo dia. Ela fica muito agitada à noite e durante o dia ela dorme. Isso normalmente é tratado com medicação. Às vezes os cuidadores têm resistência a usar essa medicação, com medo de dopar, mas ela só é tratada dessa forma. Então é muito comum, em determinado momento, não no comecinho, já quando já está caminhando para uma fase intermediária, o paciente começar a apresentar essas alterações. Não chega a ser sonambulismo, mas apresenta essas alterações de trocar a noite pelo dia. E a da reserva cognitiva a gente já respondeu falando da escolaridade. Entra nisso. A estimulação cognitiva, ela ajuda a criar reserva cognitiva. Então, se vier uma doença, você tem mais gordurinha para queimar. Por isso, não importa a idade. Quanto mais a gente estiver trabalhando o corpo e a mente, que a atividade física também é um ponto muito importante. Eu sempre recomendo, pessoas que eu avalio, eu recomendo a atividade física, melhora a função cardiovascular, isso melhora diretamente a oxigenação cerebral. Então é importante a gente olhar tudo, não é só a cabeça não, tudo. Só uma pergunta aqui, fala. Não, pode falar, que eu ia comentar sobre uma pergunta aqui. Então, talvez seja a mesma, né? Essa de que é uma doença de uma sociedade. É interessante quando a gente pensa, assim, poxa, mas isso é uma coisa nova, entre aspas, né? Lá atrás não se falava sobre Alzheimer, não tinha Alzheimer. Em primeiro lugar, se a gente for parar para pensar,
essa doença é uma doença do envelhecimento, né? E lá atrás a gente não tinha, há um tempo atrás, pessoas chegando, né, aos 80, aos 90, aos 100 anos, né? Então, se a gente for parar para pensar hoje, é um momento em que a nossa sociedade ela tá tendo que se acostumar a pessoas que estão vivendo muito tempo, nem sempre tem acesso à saúde, nem sempre tem acesso a uma alimentação saudável, não tem tempo, às vezes, para praticar uma atividade física, e então acabam realmente tendo hábitos, reproduzindo comportamentos que vão acabar levando a uma deteriorização cognitiva, né? Com uma baixa escolaridade. A gente acaba vendo muito isso em países como o nosso, em que cada estado, né, cada região tem uma faixa, uma população muito diferente, né? Mesmo no mesmo estado, numa mesma região, a gente tem pessoas com alta escolaridade. Opa! Deu ruim. Ai, voltei. Voltou. Ah, tá. Então vou resumir de novo. No nosso, assim, na nossa região mesmo, a gente fazendo pesquisa, às vezes a gente fala. Ai, meu Deus. Eu acho que o Zoom tá te boicotando. Eu tô sentindo isso, porque as duas vezes foram quando eu tava falando. É isso mesmo, o Zoom tá me boicotando, porque é quando eu tô falando que ele corta, gente. Você tá falando coisas aleatórias, o Zoom deixa você falar. É só você explicar que ele trava. É um complô mundial. É isso, gente, que absurdo. Depois pra tirar o vídeo, que aí às vezes melhora. Deixa eu ver aqui. Bom, vou tentar agora, então. Vou falar bem rápido, então. A gente mesmo fazendo pesquisa, a gente observa muito isso, a diferença dos resultados quando a gente vai fazer uma avaliação em pacientes com uma baixa escolaridade, com uma alta escolaridade, né? Então, provavelmente, esses pacientes com uma baixa escolaridade, mesmo que eles não tenham o gene, né, eles vão desenvolver, sim, não necessariamente uma demência, chegar no Alzheimer, no corpo de Lewy, enfim, frontotemporal, mas vão ter sim um comprometimento cognitivo leve, um declínio cognitivo maior. Então a gente acaba realmente percebendo o quanto que a gente precisa cuidar, né, da população de uma maneira ampla para que esses problemas, essas doenças, a gente também acabe observando algum reflexo nelas, né? Então, de fato, não é algo específico como no filme, que é genético, e ali a gente tem uma família muito bem assessorada, muito bem organizada, com uma situação financeira bacana, com acesso à saúde e à educação, né? Mas quando a gente vai pensar isso de uma maneira geral, não é o que a gente vê, né? É mais complicado, é mais difícil de ter esse acesso. Dá tempo de responder a última pergunta da Hannah? Pode responder. Ela pergunta por que as memórias de curto prazo e as funções executivas são atingidas primeiro que as de longo prazo. Por causa da localização, a doença começa no hipocampo, que é justamente onde as memórias de curto prazo são armazenadas. Então, e quando a gente fala de curto prazo que você está falando, para mim já é longo prazo, mas a gente fala de curto prazo quando a gente fala dias, semanas. E no caso longo prazo você está falando provavelmente relacionado à infância. No filme mostra muito isso, cada vez mais as cenas da mãe e da irmã presentes no filme, porque a gente sabe que ela está cada vez mais presa ao passado que ao presente, né? Mas isso para a gente já é memória de longo prazo. Então o hipocampo é justamente a região do cérebro que transforma as memórias de curto prazo. E curto prazo que eu digo, por exemplo, eu li um livro, eu estou lendo um livro que está escrito no último parágrafo, isso para mim é curto prazo. Quando eu termino de ler o livro todo, eu sei falar sobre tudo que o livro, tudo que eu aprendi com o livro, eu já estou trabalhando com longo prazo, ainda que eu tenha lido esse livro em uma semana. Então,
atinge o hipocampo e aos pouquinhos ele vai caminhando justamente para essa parte frontal. Essa parte frontal é a parte que está relacionada às funções executivas. Então é uma doença, tem um vídeo na internet que eu não vou ter tempo de procurar agora, que mostra exatamente isso. É como se fosse uma sujeirinha apagando primeiro aqui no meio, bem ali no meio, que é onde fica o hipocampo, e ele vai caminhando para frente. Então, ele demora muito para chegar nas memórias de longo prazo, na memória autobiográfica, por exemplo, porque essas são memórias que estão mais espalhadas pelo cérebro todo, elas não estão específicas em uma região. Então, vai ver que aos pouquinhos ele vai esquecendo também de coisas mais antigas. É só dar um exemplo casuístico, a minha avó, quando teve Alzheimer, ela não lembrava que o meu pai tinha falecido, só que meu pai já tem mais de 20 anos de falecido. Mas ela não lembrava, ela falava do meu pai como se ele ainda estivesse vivo. Então, aos pouquinhos, até essas memórias muito antigas, elas vão apagando. E no final, ela só falava da mãe e do pai como se ela fosse uma criança, como se ela tivesse que ir para casa porque a mãe ia brigar, ia bater nela porque ela não estava em casa. Então, aos pouquinhos, isso também vai apagando, mas começa primeiro no curto longo prazo, e para as funções executivas por causa do processo de degeneração mesmo, essas células vão morrendo. Gente, muito legal, assim, o nosso tempo é curtinho, né? Uma hora para discutir um filme tão rico, um assunto tão vasto, interessante, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente pode abordar os temas principais que o filme traz, né? Discutindo um pouco a informação científica, trazendo um pouco essas reflexões sobre a atuação do psicólogo, como a gente falou, da atuação com a família, da atuação com o cuidador, da atuação com o paciente, da atuação precoce, de trabalhar a vida emocional, esse loop, eu acho que o Alzheimer é uma doença na identidade, né? A pessoa apaga a identidade. Quando eu trabalho com um paciente assim, que está com um familiar desenvolvendo Alzheimer, você fala assim, olha, você vai ter que se despedir da pessoa que você conheceu e abrir o coração para uma nova pessoa, né? Que não é a mesma. Então não adianta você ficar brigando, porque eu vejo muitos relatos assim do tipo, não, mas não é mais minha mãe, não, mas porque minha mãe não faria isso, mas como assim? Ela nunca falou um palavrão, ela falou um palavrão, e a pessoa entra num sofrimento, né? E aí a gente usa muito essa ideia de que, olha, a gente vamos se despedir, né, de quem ela foi, porque o Alzheimer é uma doença na identidade, porque ele apaga memórias, ele vai mudando da personalidade, então você não vai mais, aos poucos, conseguir reconhecer a sua mãe com aquela identidade específica. Mas o corpo ainda é dela, né, ela ainda representa tudo que ela foi na tua vida. E o tratamento do Alzheimer, né, quem está perto, assim, não tem outra via, né? É do amor, é da compaixão, né? Vocês falaram de casos difíceis, que o familiar não tem afeto, porque a base do tratamento é afeto, né? Tem que ter muito afeto dentro de você, seja porque foi construído na relação que existiu, ou seja porque você vai desenvolver compaixão pela nova pessoa que está surgindo ali, né? Mas, de alguma forma, as pessoas vão ter que acessar esse afeto para poder lidar, porque senão o processo que vai ser ativado vai ser de raiva, vai ser de culpa, né? E aí vai ser um processo muito negativo psicologicamente. A gente sempre fala, não tem como trabalhar luto antecipado, né? Não tem como, vou trabalhar um luto antes dele acontecer, não é impossível, né? Mas eu tenho como trabalhar prevenção de culpa, prevenção de um luto complicado, né? Na medida que eu consigo que essa pessoa entenda que talvez ela fez o melhor que ela pôde, que ela entende que ela fez, né? Foi até o limite dela em termos de cuidado. E até entender que a gente tem limites, né? Nem sempre a gente vai conseguir ficar perto o tempo inteiro, né? Nem sempre a gente vai conseguir abrir mão da nossa profissão, da nossa vida, e tudo bem, né? Nós somos humanos, nós temos limites, né? Mas tentar achar essa via do afeto, né? Do amor, e que se não é pela pessoa que foi, porque aquela identidade não está mais presente aí, aprender a se abrir para a pessoa que está surgindo, né? Volta a ser um bebê, perde função motora, mas é a tua mãe que está ali, é teu pai, é tua avó, né? E tem que se fazer um pouco esse luto da identidade para poder se abrir para esse novo momento, né? Que essa pessoa vai inverter a relação, como vocês falaram, né? Quem foi cuidado vai passar a cuidar, e isso é um processo muito difícil, porque isso implica na gente virar adulto de verdade, na gente crescer, na gente assumir outros papéis, né? Que muitas vezes a gente não quer, natural que a gente não queira, né? Acho que perder pai e mãe, em geral, é muito difícil por conta disso, porque são as fontes de amor incondicional, né, que a gente tem para a vida toda. Então, entrar em contato com, poxa, não tem mais a fonte incondicional de amor, no geral né, lógico que tem as relações complicadas, os afetos que não foram dessa forma, mas, no geral, a sensação é essa, né, assim, você perde um pouco aquela base, talvez você se torne a fortaleza dali, ou a pessoa que vai tomar as decisões, que vai ter que
articular isso tudo. Então, assim, os desafios são muito grandes e acho que assim, é uma área de atuação do psicólogo muito rica, muito difícil, né? A gente vai lidar com muita dor, com muito sofrimento, então acho que também não é fácil trabalhar com isso. Acho que o psicólogo ele vai ter que ter suporte também, vai ter que ter apoio, porque você também lidar o tempo todo com isso, acho que de alguma forma afeta a nossa vida, né? A gente vai pensar mais em morte, vai pensar mais, né, em como lidar com isso. Tem um lado bom, mas pode ter um lado extremamente exaustivo também para o psicólogo, né? Então, eu acho que a gente pensar nessas nuances todas, entender como que os quadros de demência, no Alzheimer, né, principalmente no precoce, pode trazer tantas, né, do ponto de vista emocional, um tsunami, né? Uhum. E aí que a atuação do psicólogo, do neuropsicólogo, com certeza é fundamental nesse processo em muitos campos aí, né? Cuidador, família, interface com médico, com decisões sobre cuidados paliativos, assim, tem uma infinidade aí de atuações. Eu acho que é um campo que vai crescer muito, cada vez mais, né? Por conta do que a Eduarda falou, né? A gente está caminhando para ser um país de velhos, né? Assim, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter mais velhos do que jovens no nosso país. E as pessoas estão com a expectativa de vida maior mesmo, né? Então os quadros de demência acabam aparecendo mais. E eu acho que essa é uma realidade que vai ser um campo de atuação para o psicólogo, bastante, para o neuropsicólogo, bastante importante, né? Então a gente falar desse assunto, desmistificar esse assunto, falar que tem formação, né? Ver, talvez vocês falarem da formação de vocês, para ver qual é o caminho, né? Quem quer trabalhar com isso, quem se interessou, olha, tem um caminho, né? A gente já tem um fator de proteção aí das demências que o psicólogo não tem jeito, está sempre estudando, né? Então a gente está sempre se desafiando para evoluir de alguma forma na nossa prática, né? É difícil você ver o psicólogo poder estacionar, né? É impossível, porque os próprios casos que surgem para a gente mobilizam, mexem, a gente começa, queira ou não, te joga para algum lugar de transformação. Então acho que é bem legal e acho que todo mundo pensar um pouco sobre a área da psicologia que existe, uma área importante. Tem muito diálogo da TCC com neuropsicologia, mas também outras abordagens também têm esse mesmo diálogo, né? Então, acho que é bem rico. Queria agradecer muito a Verônica, né? A Eduarda, a Verônica eu não conhecia, então é um prazer ter te conhecido, né? Gostei muito da tua fala, do trabalho. A Eduarda, que é a Duda, que eu já conheço, foi um prazer maior ainda, assim, pelo carinho, por ver um pouco da formação dela, né? E ter acompanhado. Então, queria agradecer demais a disponibilidade de vocês estar aqui. Queria agradecer a Liga pelo empenho de fazer o evento, né? A gente está aqui terça-noite, a gente aí passando um pouquinho do horário. Agradeço a todas as pessoas que estão presentes aqui, dedicando um pouco de tempo para estar falando sobre esse assunto, né? Que é um assunto difícil. Espero que enquanto tempo eu consiga, né, acrescentar para vocês. Não sei se a Eduardo e a Bruna querem dar uma última palavra para a gente poder encerrar, ou se alguém da Liga quer falar alguma coisa. Sempre que quiserem, pode chamar. Coloquei lá no chat o nosso site. Você tentando falar? Opa, Ah, legal. voltei. Coloquei lá no chat o nosso site. E aí vocês têm o nosso contato também. Isso. Tem lá falando bastante, a gente fala bastante sobre envelhecimento, obviamente. Mas uma coisa que a gente procura, hoje a gente discute bastante, é que a gente tem que trabalhar muito mais a prevenção. Porque se a gente ficar só batendo na tecla, né, do envelhecimento, a gente perde muita coisa. Então a gente tem que começar com os 40, com 30, com 20 anos. Porque a gente se preparar para o envelhecimento saudável é isso. Quanto mais precoce, melhor, né? Mais, de uma maneira melhor a gente se prepara, né? De uma maneira mais fácil. Né? Então, agradeço aqui o convite. Acho ótimo a gente conseguir unir, né, o entretenimento com a ciência, falar de uma maneira mais lúdica de algo que é real, que é algo que está aí pra gente. Gente, então boa noite. Então, o descanso merecido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei se alguém abre o microfone aí. Oi, obrigada, gente. Eu queria só lembrar, quem quiser o certificado, para mandar um e-mail, por favor, para a Liga, tá? Obrigada a todo mundo. Foi maravilhoso. Como pode gostar? Fala. Para mandar por e-mail, para mandar o nome completo para a gente já botar no certificado, tá? Sim. Obrigada. Gente, muito obrigada e desculpe o transtorno que eu citei, que algumas pessoas acabaram não recebendo o e-mail, acabaram recebendo em cima, mas obrigada, paciente, espero ter gostado do evento. Foi ótimo, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tá, gente. Boa noite. Obrigada também.
Boa semana para vocês.